Fala galera, salve, salve galera, Raíza Simplício na área. E ó, antes da gente começar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que é importantíssimo pra gente, ó, se inscrevam aqui, por favor. Tava sumido aqui no canal, muita correria nesses últimos dias com a seleção brasileira, mas estou de volta e tem bastante coisa pra gente falar. Curtam aqui, deixem o like. E vamos nessa, né? Vamos nessa que nesta quinta-feira o Flamengo encara o Coritiba pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Não é ainda oitavas de final da Copa do Brasil, o regulamento mudou e agora os times que estão na Libertadores entram na terceira fase. Mas a dinâmica é a mesma, 2 jogos, né? Quem perder tá fora, tá eliminado, né? E o Flamengo terá vários desfalques para esse jogo, galera. Vários desfalques. Não vai contar com a Arrascaeta, que tá no Uruguai ainda se recuperando, né? Da Covid-19, tá lá isolado. O Isla, que tá com a seleção chilena. O Pedro, o Gerson, né? Nenhum desses 2 jogadores, nem o Rodrigo Caio e talvez nem mesmo o Gabigol. Olha só que situação, vários desfalques, e o técnico Rogério Ceni também não estará na beira do gramado porque infelizmente está com Covid-19. A gente torce pela pronta recuperação do Rogério Ceni. Vou explicar para vocês caso a caso, né? Pedro e Gerson, eles estavam com a seleção olímpica, disputaram os 2 jogos, foram titular nos 2 jogos lá na Sérvia, encaram agora uma maratona de 33 horas de voo, desembarcam em Guarulhos nessa quinta-feira, às 5h30 da manhã, é aguardado aí o desembarque deles em Guarulhos. E aí o Flamengo avaliou que pelo desgaste seria melhor que eles não fossem para Curitiba jogar. Por conta de tudo isso, foram titulares nesses 2 jogos da seleção olímpica, encararam uma maratona de viagem, voltando agora 33 horas, desgaste. Então, eles vão direto, né? Virão direto aqui para o Rio de Janeiro amanhã e vão descansar para se recuperar, para entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo. Rodrigo Caio, a mesma coisa. Rodrigo Caio, que na seleção sentiu dores no joelho, ficou de fora dos 2 jogos, não jogou o primeiro nem o segundo jogo por conta de dores. Na verdade, o segundo jogo por conta de dores, no primeiro jogo ele ficou à disposição, mas não entrou. O Flamengo também avaliou que o melhor era deixar ele descansando, né, para que ele possa se recuperar. Enfim, ele vai ser reavaliado, mas parece que não preocupa tanto. E por isso, para que não tenha muitos problemas, o Flamengo já deixou ele ali descansando. Enfim, também vem para o Rio de Janeiro e vai descansar. Gabigol, vamos falar sobre o Gabigol. Tá todo mundo aí preocupado, né? Porque o Flamengo e a CBF divergiram aí em relação ao Gabigol. A CBF informou hoje que o Gabigol sentiu dores na coxa direita, passou por um exame, né? Uma ultrassonografia que detectou um edema muscular. E o Gabigol foi convocado também para a Copa América, vale ressaltar, foi convocado hoje para a Copa América, Gabigol e Everton Ribeiro. O único que ficou de fora do Flamengo, desses que já estavam convocados, foi o Rodrigo Caio, né? Dos 3, Rodrigo Caio ficou de fora, o Thiago Silva voltou para a seleção, o Rodrigo Caio saiu. Mas o Gabigol, né? Então teve esse edema aí detectado pelo departamento médico da seleção brasileira, mas o Flamengo disse que o exame foi inconclusivo. O Flamengo pegou o exame, analisou e quer que o Gabigol se apresente em Curitiba para ser avaliado pelo departamento médico do Flamengo. A situação causou mal-estar, né? Causou mal-estar entre a CBF, entre o Flamengo, entre os 2 departamentos médicos, né? A CBF acredita ser desnecessário o Gabigol se deslocar de São Paulo até Curitiba para ser avaliado pelo departamento médico do Flamengo, uma vez que ele não vai entrar em campo, não vai poder entrar em campo. Caso ele entre em campo, ele pode agravar a lesão, né? Mas o Flamengo diz que na concepção do Flamengo o exame é inconclusivo e ele tem que se apresentar. O Flamengo exigiu que ele se apresente para ser avaliado pelo departamento médico do Flamengo. Conversei com algumas pessoas envolvidas aí nessa situação, me disseram o seguinte, ó, muito difícil que o Gabigol
entre em campo. O Flamengo só quer ter a palavra final, mas é muito difícil. Então, se Gabigol não jogar e o Pedro, que está confirmado, não joga, o ataque do Flamengo, né? O homem de ataque do Flamengo deve ser o Rodrigo Muniz, ele que treinou entre os titulares durante essa semana, deve ser escalado então como titular da equipe para esse jogo contra o Curitiba. Reforço, né? O Flamengo tem um reforço para esse jogo. Trata-se do Rodinei. Rodinei está de volta. Ele seria suspenso dessa partida, mas o STJD voltou atrás, colocou ali só uma multa. Então o Rodinei tem condições de entrar em campo. Não deve ser titular, tá? O titular da posição amanhã deve ser o Mateuzinho. O Mateuzinho treinou entre os titulares, mas o Rodinei fica à disposição, galera. É isso aí. Falando agora para vocês sobre o Gerson, né? Mais especificamente sobre o Gerson, hoje o Flamengo e o Olympique de Marselha anunciaram juntos, oficialmente, né? O Flamengo a saída do Gerson e o Marselha, é claro, a chegada do Gerson. Então o Gerson já não é mais jogador do Flamengo, já é jogador do Olympique de Marselha. Ah, mas por que ele vai jogar alguns jogos? Ficou acordado entre Flamengo e Marselha que o Gerson vai jogar aqui até o dia 23 de junho, que ele fica à disposição do Flamengo até, talvez aí até o dia 23 de junho. Ele pode ir antes para a França? Pode, mas a expectativa é de que ele fique até o dia 23 de junho e jogue mais alguns jogos com a camisa do Flamengo antes de se apresentar ao Marselha. Lembrando que o Olympique de Marselha está de férias, volta aos trabalhos, né, no início de julho. Então o Gerson está fora das oitavas de final da Copa Libertadores, que é uma dúvida que muita gente tem. Gerson tá fora, sim, não joga mais. No máximo, até o final de junho, fica aqui no Flamengo, depois vai embora para a França trabalhar com Sampaoli e Pablo Longoria, presidente do Marselha, que é fã do Gerson. E quando o Gerson estava no Fluminense, ele tentou levar o Gerson para a Juventus. Marcos Braz também falou sobre essa situação do Gerson, sobre a saída dele, rasgou elogios ao Gerson, mas deixou claro que foi um desejo deles a saída do Flamengo. Deles, Gerson, pai do Gerson, que eles entenderam que o projeto era bom. Marcos Braz explicou que a proposta chegou no clube através do pai do Gerson, que é o pai e empresário dele, né? E o Flamengo abriu negociação a pedido deles, porque eles entendiam que era um bom projeto para a carreira do Gerson. Então, mais de uma vez, Marcos Braz, frisou que a negociação toda aconteceu porque também era um desejo, né, do pai do Gerson, que é o empresário dele, um novo projeto de carreira para ele. Braz também falou sobre reforços. Eu sei que a galera quer saber sobre reforços, tá todo mundo aí na expectativa, mas ele foi bem cauteloso. Ele disse que o Flamengo tá correndo atrás, tá olhando o mercado, né, tá de olho no mercado, mas que não deve fazer realmente grandes investimentos. Pelo que o Flamengo dessa vez tem que tentar uma outra forma, né, talvez sem tanto dinheiro. O Braz deixou isso claro, que a ideia é sim reforçar, buscar reforços, mas sem investimento alto, né? Modelos de negócios parecido com o que aconteceu com o Bruno Viana, que o Flamengo trouxe, né, o Bruno Viana por empréstimo com passe fixado e um salário não muito alto. Apesar dele estar no futebol europeu, recebendo lá em euros, o salário dele lá no Braga, convertido em reais, não é um salário tão alto, né? Não é um salário tão alto. Então a ideia do Flamengo é que seja um modelo de negócio parecido, né? Parecido com o que aconteceu com o Bruno Viana, essa expectativa do Flamengo. O Braz também foi questionado sobre o Arrascaeta, né? Sobre a renovação do Arrascaeta. Ele disse assim, olha, a gente quer muito a renovação do Arrascaeta, é algo que queremos bastante aqui, mas não temos nenhuma novidade. Então aí, a situação do Arrascaeta, o Braz ressaltou que não tem nenhuma novidade sobre a renovação do Arrascaeta. Bom, galera, por hoje é só. Peço para vocês, ó, se inscreverem aqui no canal, dá aquela força aqui, por favor, dá essa força aí. Procurem lá no meu Instagram também, Raíza Simplique, com C mudo no final, tem sempre live bacana para vocês lá.
beleza? Espero vocês então. Beijão!